Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, mais uma vez estamos iniciando o programa, onde temos o primeiro bloco falando sobre um livro da Lavra Mediúnica do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. Estamos quase terminando o livro Nosso Lar, mas nós gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Clube de Itapira, que o programa é ao vivo, e também aos nossos queridos telespectadores da TV, que com muito carinho nos acompanha a nossa programação. Nós vamos então iniciar o livro, mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. É uma alegria iniciarmos o programa pela Rádio Clube de Itapira e também pela TV A Caminho da Luz. Que Deus abençoe a nós que iremos apresentar e a você que está ouvindo ou assistindo neste momento. Nós vamos hoje ler o capítulo 46º e vamos estudar esse capítulo que com certeza é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício de mulher. Nós vamos ver como que André Luiz começa a enxergar a dificuldade que as mulheres têm dentro da sua concepção, muitas vezes angelical. Nós vamos ver o papel da mulher, principalmente a mulher que atingiu um grau de evolução. A mulher compreensiva, a mulher que conseguiu um estágio evolutivo capaz de ser um exemplo para toda a humanidade. Vamos ver então um pouquinho sobre a importância do papel da mulher e sua evolução na Terra. Vamos acompanhar a leitura com André Luiz. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprendera a ser útil, encontrara o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espigaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não recebera auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que, se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato, por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio. E, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Nós notamos aqui, pela leitura efetuada pelo nosso querido Sérgio, que os espíritos que estão na condição, por exemplo, de Clarencio, eles procuram sempre trabalhar
e falar menos. Talvez seja um hábito que nós somos hoje convidados a desenvolver no nosso trabalho material, dentro do nosso próprio lar, dentro de uma atividade que realizamos numa casa de oração, seja ela espírita ou não. Então nós começamos a ver que os espíritos superiores não se prendem aos caprichos, igual o caso de André Luiz. Ele ainda não estava preparado para ver a família. Nós vamos notar um pouco mais adiante, já estamos caminhando para o encerramento do livro, nós vamos ver que a Câmara de Retificação foi uma grande escola preparatória para que André Luiz pudesse, quando tivesse a oportunidade, ver a família. Porque ali na Câmara de Retificação ele já estava aprendendo a necessidade da fraternidade, da irmandade, a necessidade de ver todos como sendo integrantes da mesma família. Então foi aí que ele começou a ter a oportunidade de criar dentro de si a psicosfera necessária para quando ele tivesse a oportunidade de ver a família, ele não tomasse aquele choque por ver o que irá ver um pouco mais adiante. Além disso, André, nós poderíamos realçar também a ideia de que André Luiz, ele sempre era lembrado que ele não tinha compromisso em nosso lar, ou seja, nosso lar não tinha compromisso nenhum com André Luiz. Ele estava ali sob o pedido generoso de sua mãe, porque quando ele foi socorrido nas zonas umbralinas, e ele então recebeu o auxílio no hospital, e depois ele não tinha lugar para ir, Lísias, o enfermeiro, o convidou para ir até a sua casa, onde a mãe de Lísias o recebeu com um abraço fraterno, com muita alegria, e toda a família. A comunidade o recebeu com muita empolgação. Depois começou a trabalhar. No primeiro momento, o seu orgulho queria ser médico, mas começou a limpar chão, a limpar os vômitos dos doentes nas latrinas, ou seja, dentro dos banheiros. E aí foi se esforçando, mas havia dentro dele um desejo, lógico, de visitar a sua esposa, visitar os seus filhinhos, porque quando ele desencarnou, os filhos eram pequenos. A saudade abate o seu coração. Mas foi exatamente essas questões de mostrar a ele que ele estava ali e ele não havia recebido a licença para sair de nosso lar, porque ele já estava trabalhando, então ele já estava se esforçando, já havia criado um grupo de amigos, era uma pessoa bem conceituada, as pessoas gostavam de André Luiz em nosso lar. Mas ele ficava intrigado, por que eu não estou recebendo autorização, pelo menos de visitar a minha esposa e os meus filhinhos? Ele achava que a esposa chorava muito por ele, e ele achava que os filhinhos estavam muito saudosos do pai. Ele havia se esquecido que ele deixou uma esposa muito nova, e ele havia também se esquecido que os filhos eram muito pequenos. E é natural que, quando é passar do tempo, é natural que as coisas vão se modificando. Vamos ver um pouquinho mais o andamento dessa condição que André Luiz coloca para todos nós. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhor tentames. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe
feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teriam tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à terra, em tom afetuoso. Explicou o projeto, mas surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou: não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético, de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material, se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante, reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo, em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Nós notamos que a renúncia para esses espíritos superiores é algo prazeroso. Eu convido a você que está me ouvindo e me assistindo neste momento para que conheçam as obras ditadas pelo Espírito de Emmanuel, em especial os livros Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão. Esses livros são um verdadeiro compêndio para compreendermos a renúncia da mãe de André Luiz. Os espíritos que amam não querem ver os seus amados em condições difíceis, caso do pai de André Luiz. Então nós vemos, por exemplo, o livro Há 2000 anos, a renúncia de Lívia
Lentulus, companheira do orgulhoso senador Públio Lentulus. Nós vamos ver Célia num trabalho genial que volta depois, há quase 1000 anos, 1100 anos, na condição de Alcione, no livro Renúncia. Nós vamos ver no livro Ave Cristo, Quinto Varro e outros personagens mais, abdicando do próprio nome, abdicando da família, por conta das perseguições, por conta das tramas daquela época. Paulo Estevão. Então são capítulos e livros que fazem-nos compreender perfeitamente o que a mãe de André Luiz está se propondo. Ela não estava vindo porque queria, ela não estava vindo porque tinha o que acertar perante a lei divina, não, ela estava vindo na condição de ajudar aquele companheiro a qual ela tinha um carinho, a qual ela tinha um sentimento tão grande, e ela havia tentado de tudo no mundo espiritual, envolvê-lo nestas dimensões mais atrasadas, nestas dimensões mais endurecidas, porém a sua influência, a sua ajuda não estava gerando resultado, porque ele estava com seu coração envenenado, ele estava sendo obsediado por promessas que ele havia feito a mulheres, enganado no campo sentimental, e que hoje estavam cobrando dele o que ele havia prometido, o que ele havia falado e não havia cumprido. Então, a partir deste momento, nós começamos a ver o coração de um espírito espiritualizado. Enquanto André Luiz não compreendia direito o papel da mãe, a mãe, que já estava numa condição maior, tentou mostrar para o filho que aquele era o único caminho para que ela pudesse ajudar o seu companheiro tão amado. Talvez, André, aqui se encontra a grande diferença dos espíritos que alcançaram uma evolução para os espíritos ainda aprisionados à Terra. O sofrimento, ele se apresenta em dois aspectos, para dois grupos de pessoas. O grupo daqueles que são sofredores por natureza, por se encontrar na condição de espíritos viciosos, arraigado ainda pelo orgulho, pelo egoísmo. Essas pessoas, que é a grande maioria de nós, que nos encontramos no tatame da terra para podermos alcançar a nossa evolução, se faz diante de um sofrimento que amargura. Então, André, nós poderíamos, dentro dessa análise que nós estamos fazendo do sofrimento, então existem essas pessoas. Lembra-se que do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, do item 7º, nós vamos encontrar o capítulo da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, essas pessoas geralmente não gostam de sofrer. Quando o sofrimento bate a porta de casa, vem a depressão, vem as dificuldades, vem a revolta para com Deus. E existe, André, o segundo grupo, que é as pessoas como a mãe, por exemplo, de André Luiz e tantos outros espíritos que se encontram nessa natureza. Não veem o sofrimento como uma coisa ruim, veem o sofrimento como algo de depuração. E é natural que isso aconteça, são espíritos que compreendem por que tem que sofrer. Quais são as causas do sofrimento? Que o sofrimento é a primeira epístola que Paulo declina quando diz que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Então, quando nós temos que colher, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, por isso que é importante nós entendermos que os espíritos superiores não veem a dor como nós, que geralmente vemos. Eles veem a dor num outro ângulo, numa outra concepção, numa nova condição. Entendem que a dor é importante. Então é aqueles espíritos que nós encontramos na Terra encarnado, que se encontram na condição de resignado, são criaturas pacientes, são criaturas que podem estar passando a maior dificuldade, seja material, seja financeira, seja de saúde, seja familiar,
a gente pergunta para a pessoa como vai, a pessoa, tudo bem, graças a Deus, vai melhorar. A pessoa sabe que não existe sofrimento para a eternidade. A pessoa já compreendeu que o sofrimento é passageiro, dura algum tempo. E nós, então, vamos entendendo todo esse capítulo. A dor se apresenta em dois aspectos também. O aspecto de que você pode revoltar-se para com Deus e o aspecto que você pode abraçar a Deus e se unir mais a Deus. E aí, exatamente é quando nós vamos perceber em que condição espiritual nós nos encontramos. É muito interessante isso, né, André Luiz? Com certeza. E que nós possamos levar a vida, como nosso querido Sérgio disse, já que a revolta não nos levará a lugar algum, que nós possamos levar a vida com alegria e superando as dificuldades com otimismo. Interessante, André. Eu acho que nós podíamos falar um pouco mais dessa parte, que nós adiantamos um pouco a nossa leitura, mas André Luiz é a representatividade nossa, das pessoas que ainda não têm Jesus no coração. Veja o espanto que ele fica quando a mãe diz que o projeto dela é reencarnar para buscar o pai nas zonas de sofrimento, porque ele não estava no umbral, ele estava numa zona abaixo da crosta, que é exatamente as trevas. E é nas trevas onde a dor é muito mais intensa do que o umbral. Veja que nós não conhecíamos essas regiões. André Luiz veio abrir esse leque. Por isso que nós temos o hábito de dizer que o Chico é um espírito completista da doutrina espírita, porque foi através da mediunidade de Chico Xavier que os espíritos aproveitaram para trazer para nós novos conhecimentos, completando-se assim a obra de Allan Kardec. Portanto, a obra que os próprios espíritos reiniciaram na época de Allan Kardec. Então a gente vê a mãe com aquela postura, eu preciso retirar o seu pai dessa zona de tanto sofrimento, eu vou me casar novamente com ele. Só que daqui a pouco nós vamos ficar intrigados, porque a proposta dela é uma proposta ainda muito mais forte, onde André Luiz está recebendo de uma maneira homeopática, como nós temos o hábito de falar, as notícias para que ele possa ir digerindo naturalmente todo esse contexto. Vamos ler um pouquinho mais, André? Mas indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não. Disse minha mãe, com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizarei-o na Terra. A semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse, o auxílio direto. Quis fugir das mulheres, que ainda o subjugam, talvez com razão. E aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. E é interessante, querido Sérgio, que nós não comentamos também na leitura anterior, para que nós possamos compreender essa. O espírito superior
pode trabalhar com aquele inferior sem ser notado. Caso da mãe de André Luiz, preparando a reencarnação de seu companheiro. Porém, um espírito atrasado não pode coabitar uma região superior. O elevado pode descer, mas o que está abaixo não pode subir. Então foi isso que, resumindo tudo o que dissemos até agora, foi isso que a mãe de André Luiz tentou mostrar para ele, que o único modo dela ajudá-lo seria ambos voltando e terem uma nova reencarnação. Que ela tentou fazer de tudo, pois ela estava presa. E ela viu que ele estava entrando ano e saindo ano e estava do mesmo jeito. Não estava sendo sensibilizado. As duas companheiras que estavam subjugando ele, estavam nutrindo nele aqueles mesmos pedidos, aqueles mesmos compromissos que ele havia prometido a essas duas companheiras. Então ela notou que aquele cenário não iria se modificar. Iria apenas se agravar porque ele estava, a cada dia que passava, mais subjugado, mais preso a estas duas entidades, que não eram más, mas elas estavam apenas se sentindo traídas, porque ele havia se comprometido com elas, enganou elas e depois abandonou. Então elas não eram pessoas más, mas eram pessoas que se sentiram traídas e queriam fazer justiça com as próprias mãos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos relembrar que já havia tido uma conversa de André Luiz com a sua mãe, quando André Luiz pergunta sobre o seu pai. E a mãe, naquela altura, lhe explicou que o pai, em vida, quando ele estava encarnado, ele tinha sido um homem bom em alguns aspectos. Era religioso, ia na igreja todo domingo. Ele era um comerciante muito bem sucedido, financeiramente muito bem, só que ele tinha um hábito, um vício na questão sexual. Ele tinha um hábito de ter várias parceiras e ao longo da sua existência ele se relacionou com várias mulheres, das quais duas eram de uma facção do mundo espiritual, onde eram pessoas ainda muito envolvidas com o mal, com os vícios. E a espiritualidade, os obsessores, aproveitando aquele momento, colocam aquelas duas irmãs no seu encalce. E de todos os relacionamentos que ele teve, as duas não o perdoaram, porque ele havia prometido casamento para todas, ele ia abandonar o lar, ia ficar com elas. E quando ele desencarnou, as duas já haviam desencarnados. E elas então levaram ele, que já tinha esse vício, que já tinha essa condição espiritual agravada, para uma região de muito sofrimento. E lá então ele aprisionou. Aqui é que nós vamos entender uma coisa muito interessante. Ele começa a pensar a possibilidade de se refugiar. Ele já não estava mais aguentando o lugar e muito menos a pressão que as duas faziam sobre ele, porque ele se encontrava ali na condição de um cativo, ele estava num cativeiro. Quando ele começou a pensar a oportunidade de sair, é onde os espíritos superiores aproveitam que a pessoa quer se modificar para poder auxiliá-lo. É interessante que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar duas condições que nos falam sobre a reencarnação. A reencarnação é dividida em duas partes. A reencarnação compulsória e a reencarnação programada. A reencarnação compulsória é aquela pela qual o espírito não participa diretamente da sua programação. Isso não quer dizer que não tem uma programação celeste. Não quer dizer que tem os benfeitores espirituais que trabalham para Jesus, que organizam todo esse compêndio de evolução na Terra. Mas o que ocorre é que nós estamos sempre à mercê da luz divina, mas não sabemos o que há de acontecer. E existe um pequeno grupo que nós vamos chamar de reencarnação programada, é aqueles que já têm condições de saber o que vai acontecer. Por exemplo, nesse caso, nós temos um exemplo de cada lado. Laerte não sabe o que vai acontecer. Por quê? Uma reencarnação compulsória.
Já, por sua vez, a mãe de André Luiz é uma reencarnação programada. Ela está totalmente consciente daquilo que ela quer. Assim, fica mais fácil trabalhar no âmbito de um poder ajudar o outro. Um outro fator que nos chama a atenção é de que o espírito superior está sempre pedindo ao alto para interferir junto a um auxílio aos espíritos inferiores. Isso é a nobreza de um coração, é a nobreza das almas puras que já alcançaram na Terra uma evolução. É como uma escola, onde aqueles alunos que já estão à frente deva sempre se preocupar com aqueles que não estão acompanhando as lições. Olha, vamos aprender juntos, vamos fazer algum trabalho, vamos aqui ter algumas horas a mais, eu me comprometo em ensinar a você essa matéria. É assim que é a vida, é assim que funciona as leis divinas, interagindo a favor daqueles que ainda não atingiram um grau evolutivo aqui na Terra. Vamos ler um pouco mais? Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguete em mão dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora, muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres? Indaguei. Que será feito dessas infelizes? Eu acredito, André, que antes de nós falarmos e lermos a fala da nossa irmã, a mãe de André Luiz, que agora vem uma parte muito importante, vale a pena que nós referirmos alguns pontos que ela menciona. Porque André Luiz dizia, mas será que o mal ele impera sobre o bem? Essa é uma das grandes indagações, porque o planeta Terra é um planeta ainda que se encontra num estágio do mundo de provas e expiações, onde o mal campeia e, logicamente, ele se encontra à frente do bem. Então parece nos dar uma ideia que o diabo, Satanás, os obsessores, seja lá o nome que as religiões definem dessas criaturas que fazem o mal, são muito mais fortes do que Deus. Mas aqui vem um esclarecimento que a doutrina espírita nos dá de uma maneira muito sublime. Ela diz, não é o mal que impera sobre o bem, é a colheita, porque todas as nossas ações automaticamente gera uma reação. Para cada ação, uma reação. Então, quando nós fazemos as coisas ruins, vamos ter que colher. Não se esqueça que ele fez um grande mal para essas irmãs. E essas irmãs não o perdoaram. E essas irmãs têm nele um prisioneiro. Então, ele não está à mercê de um sofrimento à toa. Ele está sofrendo o que ele fez essas irmãs sofrerem. Olha, André, que lindo que é o conhecimento que a doutrina nos traz no mundo de ação e reação. André, agora vamos então ler esse pedaço aqui que a mãe de Lísias fala, porque é muito interessante. Agora sim, André Luiz vai ver como a sua mãe é caridosa e até que ponto chega a caridade nos espíritos sublimados. Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias.
Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo, é indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro. Peregrinando pelo deserto, os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez, regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Que fato interessante, que beleza. Talvez, confesso, que a grande maioria de nós temos grandes dificuldades em viver uma vida contemplativa dessa natureza. Não sei se você que está nos acompanhando pela Rádio Clube de Itapira ou pela TV A Caminho da Luz, mas ela não pediu na sua petição a Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, quem rege a sublimidade desse planeta abençoado, ela não pediu para vir apenas com Laerte, desprezando as duas mulheres. Ela não sentiu ser ferida no íntimo feminino. Não. Ela percebeu que é natural dos espíritos superiores engrandecidos a Deus, que estava diante de 3 doentes, doentes da alma, o vício da sexualidade desregrada, e ela então pede para que pudesse vir junto de Laerte, o seu marido. E aquelas 2 moças que haviam feito tanto mal, estava fazendo com que esse homem sofresse tanto, o homem que era o homem que ela tanto amava, o espírito que ela amava. Ela pede, não para prender, que talvez nós faríamos isso, para afastar, para ameaçá-las, não. Ela pede para vir na condição de 2 filhas, que seriam muito amadas, muito desejadas. Veja o que é um espírito angelical. E um outro exemplo também, não é, querido Sérgio, que nós poderíamos ilustrar, é a respeito da segunda mãe do nosso querido Chico, Dona Cidália Batista. O único pedido que João Xavier, o pai do Chico, faz, a Dona Cidália pede a João Xavier para que reúna todos os 9 filhos do primeiro casamento, para que eles pudessem novamente fazer um lar. E ali nós vemos o que realmente é o amor, não o amor orgulhoso, o amor mesquinho, mas o que é o amor universal. Ela pegou aqueles 9 filhos de João Xavier com Maria João de Deus e assumiu para si. Então são amores como este caso que eu citei, como o livro citou, e para encerrar um outro caso muito bonito também, está no livro 50 anos depois, quando nós vemos Célia, a personagem central daquela história, em que é colocado, devido aos labirintos da vida, que o tempo não nos permite esclarecermos mais, parece 2 bebês para que ela possa cuidar, criar, e lá a gente começa a perceber o que vem a ser você amar uma criatura que bate na sua porta indefeso, sem ser sangue do seu sangue, sem ter o teu sobrenome, e você conseguir amar como se fosse gerado por você. Então aí está
o início da compreensão do que é o amor. Não um amor egoísta, não um amor possessivo, não um amor que se sente dono de um objeto ou de uma pessoa. A gente poderia também, né, André, já que estamos falando dessas mulheres gigantescas, Lívia, que fez com que Públio pudesse tocar-lhe o coração, o grande senador romano, e no final da sua existência ele entendeu quem era a mulher que estava a seu lado, Lívia, que era uma mulher tão carinhosa, tão amorosa. Vamos relembrar também, André, a história de Paulo de Tarso, a irmã de Gesiel, Abigail, uma mulher fantástica, maravilhosa, que o acompanhou durante toda a sua existência, não apenas carnal, como também do mundo espiritual. E nós queríamos, André, com esses nomes, alguns fatos que nós fomos relembrando, poderíamos aqui relembrar tantos outros, a mãe de Chico, que desencarnou, e no mundo espiritual, dando todo o auxílio para a nova mãe, para os filhos. Então essa abnegação, André, é que eu acredito que nós temos ainda dificuldade em entender pela dureza de nosso coração. São renúncias extremas, porém que geram para o espírito dessas pessoas um grande avanço. Nós vemos o caso de Lívia, um amigo do Chico pergunta a ele, está em vários livros esta resposta, se por exemplo Lívia havia reencarnado. E diz o Chico que Emmanuel explica para ele que ela foi tão fantástica na sua renúncia na época do Cristo, compreendeu tanto o seu papel de mãe, compreendeu tanto o seu papel de companheira, compreendeu tanto o seu papel naquele momento, renunciando ao mundo, que ela conseguiu libertar-se das amarras que aprendia ao mundo. E devido a isto, nunca mais teve a oportunidade de reencarnar, porque ela ficou trabalhando por todos que ela amava em esferas que nós ainda nem imaginamos. E o Chico falava também, André, que tem alguns espíritos de renúncia, que são espíritos tão evoluídos, que vêm na condição de espíritos missionários, de que eles reencarnam aqui na Terra de 800 em 800 anos. São espíritos altamente evoluídos que vêm trazer a sua cota de sacrifício para auxiliar nós que nos encontramos numa pobreza tão grande, em especial nas questões morais. O maior problema da humanidade hoje não é financeiro, é moral. Esse é o nosso maior problema. Queridos amigos, estamos terminando o primeiro bloco para o programa da rádio e para as pessoas que acompanham pelo canal do YouTube ou pela programação diversa da TV A Caminho da Luz, estamos encerrando mais um estudo envolvendo o livro Nosso Lar. Mas nós gostaríamos de ter você junto de nós, nos acompanhando a nossa programação, que você possa continuar, estar aí acompanhando. Se você não assistiu ainda, assiste os outros programas pelo canal do YouTube.